sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Pode Vacilar. Hoje um pouquinho fanhas, né, Cá? As duas. As duas fanhas. Eu falei, não, tá demais, tá demais. Eu falei que a gente tá ficando tão artista que daqui a pouco a gente vai ter que ter um preparador vocal, hein, Carol? Porque não dá pra gente gravar assim pra vocês. Mas a gente não quer perder toda a nossa regularidade, por isso estamos aqui. Carol, antes de começar, antes de você apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Então, Criarte VIP, que sempre nos presenteia aqui com uma caneca e presenteia também o nosso convidado para que você leve, para que não vacile aí na educação dos seus filhos. E se você está em casa também e está preparando algum evento, algum presente que queira personalizar, entre lá no @criartevip, que qualidade e preço bom. E também quero agradecer o nosso patrocinador, Salgados Resende, que prepara o nosso lanchinho após o podcast. Então, daqui a pouco a gente vai fazer o nosso lanchinho. Se você aí também quer fazer um lanchinho na sua casa, no final de semana, chamar uns amigos, Salgado Resende é sempre uma boa opção. Cá, hoje a gente está com meia voz, vamos permanecer com essa meia aí, hein? Vamos, com certeza. Então eu vou deixar você falar um pouco enquanto eu respiro. Combinar. Conta para todo mundo que está em casa quem é que está aqui hoje conosco. A convidada de hoje é elegantérrima e sabe usar as cores ao seu favor. Isso é o que toda mulher preza, né, Si? E às vezes a gente depois... Mas a gente não sabe, né, amiga? A gente quer aprender. Eu venho sempre de preto aqui ultimamente, para não errar. Então vamos aprender hoje como hoje a gente vai aprender. Né, e principalmente, acho que depois que a mulher tem filho, ela se cuidar, eleva a sua autoestima, e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. A Grace é consultora e estrategista de imagem pessoal, especialista em coloração pessoal e é mãe também. Seja bem-vinda, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Olá, meninas. Muito obrigada pelo convite. Estou lisonjeada em falar sobre um assunto que eu amo e ainda junto com a maternidade, que é a paixão da minha vida, meu filho. Obrigada. Prazer estar aqui. O prazer é meu. E eu conheci a Grace no esbarrão. Então. Literalmente. A gente foi num evento juntas. De mães. De mães, exatamente. Sorteou. E eu falei assim, poxa, eu só quero esse prêmio da coloração, aí quero fazer. E você acredita que a pessoa não entrou em contato comigo? Você tá de brincadeira. Então vamos fazer. Não. A gente quer. Vamos aqui de novo. Eu vou ganhar. A pessoa não entrou em Danilo, contato. não entra, que a gente vai ganhar. Às vezes, eu falo que não perde a oportunidade. Né? Nossa. Não entende, muitas vezes, o benefício que tem. Acho que é bobagem. Eu sou louca pra fazer isso, gente. E como muda, né? A hora que a Grace chegou, eu falei assim, o rosa tá na sua paleta? Ela falou, tá. Eu falei, nossa, porque te destaca. Isso porque eu não entendo nada. Então, você começa a ver, né, o quanto isso valoriza muito a imagem da mulher. Muito. E você não repara, às vezes você tá meio baixo astral, você põe uma porque ajeitadinha. Sim. E às vezes tem muito a ver com essa cor, né? Que a gente vai acertando ali por, né, acaso, por acaso. E a gente estava num evento de mães, e aí a gente foi tirar uma foto, né, Grace? Depois foi tirar com a Gi. Isso. Com a organizadora do evento. E aí acabou a bateria da Grace, não foi? Foi. Aí a Grace falou assim, você pode tirar uma foto minha? Aí eu falei, claro, depois eu te passo. E foi muito assim. Depois a gente trocou ali figurinha 5 minutos. Falei, nossa, eu amei você! Falei, poxa, você tem que ir lá conversar com as nossas, né, seguidoras para contar um pouquinho sobre o seu trabalho. Então, eu que agradeço. A Grace vem do ABC. Nossa, não sabia. Viagem. Uma pequena viagem. Então, plena segunda é 2 horas de trânsito. Mas até que hoje foi tranquilo. Foi tranquilo. Mas a gente te agradece muito, obrigada, viu, Grace, por essa disponibilidade, por essa partilha dos saberes e por contribuir com o seu propósito, que é deixar aí o mundo feminino muito mais seguro, porque quando a gente se sente bem, essa autoestima e esse empoderamento materno vem junto também. Com certeza. Então, que alegria compartilhar aqui os seus saberes conosco. É isso. Obrigada. Para começar, você pode contar pra gente como que a maternidade abrilhanta ainda mais o seu trabalho? Bom, eu sou consultora de imagem e estilo como plano A de vida, vai fazer 8 anos. Então, desde que eu fui morar no ABC.
Eu sou de São Paulo, e aí fui morar no ABC, já tinha feito a minha transição de carreira, já fiz transição de carreira há 15 anos, a minha primeira formação é em publicidade e propaganda, atuei pouco na área, e aí eu me descobri na moda com 25 anos, hoje eu tô com 39, aí quase 15 anos de transição, trabalhei mais de 10 anos em várias áreas da moda, mas eu me conectei com com a consultoria de imagem, por essa questão de empoderar a mulher, de ver o quanto isso, coisas teoricamente simples, fazem a diferença no brilho nos olhos, e era isso que eu queria fazer. E aí, eu trabalhando com a consultoria, eu sempre escutava das minhas clientes. Depois da maternidade, eu não me encontrei mais, eu tenho dificuldade de achar o meu estilo, eu tenho dificuldade de passar um batom, de usar tal roupa. E eu só ficava escutando essa dor. Até então, eu não tinha essa dor, porque eu ainda não era mãe. E eu pensava, bom, nossa, será que é tão difícil assim? Mas sempre eu trabalhando nisso. E aí eu fui mãe no período mais difícil, acho que para todo mundo e para mim, que foi na pandemia, em 2021. Meu filho nasceu em abril de 2021. Engravidar na pandemia é difícil. Ter filho na pandemia, mais difícil ainda. E com a minha mãe ficou na UTI entre a vida e a morte durante 1 mês e 20 dias. Um mês antes do meu filho nascer. E aí eu sempre na minha cabeça eu coloquei, bom, eu vou trabalhar até o quanto eu puder e quando meu filho nascer, eu volto em 1 ano. Porém, as coisas acontecem, a gente faz um plano, eu falo que Deus faz outro. E eu trabalhei até março, até a minha mãe precisar ir para UTI, aí eu já não tive mais cabeça, precisei tomar remédio para segurar meu filho, enfim, eu falei, bom, minha cabeça já não dá mais, eu também não podia ficar me expondo por conta do Covid. Fiquei em casa, Kenzo nasceu no final de abril, e eu tive toda essa dificuldade, e isso acabou desenrolando aí depois do parto, uma depressão pós-parto, por toda a situação que eu vivi. E eu me vi sozinha, porque a minha mãe já tinha tido alta, graças a Deus, com poucas sequelas, mas eu estava sozinha e não me via como ter ajuda, e via que eu estava ficando triste, cada vez mais triste, e estava muito diferente do puerpério que eu tinha visto, que eu já tinha lido, estava muito mais sério. E como eu já tenho uma ansiedade, já sei os meus gatilhos, eu falei, não dá para ficar sozinha. E aí eu percebi que estava realmente ficando uma coisa muito pesada para mim. Aí eu já não tinha mais vontade de me arrumar. E eu comecei a sentir a dor das minhas clientes. E aí eu tive a oportunidade de estar do lado de cá do problema. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, como é difícil esse maternar, como é difícil essa questão do primeiro mês, dos primeiros meses, porque foi um período aí de 3 meses, um período mais difícil da depressão, que eu fui procurar ajuda. Mas que eu falei, bom, eu preciso de eu mesma fazer o que eu sempre falei para as minhas clientes. É difícil? Muito difícil. Mas eu precisei buscar essa força em mim. E uma das primeiras coisas que eu me vi no espelho, que eu não estava mais fazendo, era passar batom. E para mim, batom sempre foi, assim, essencial. E é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Independente da ocasião, sempre vai de batom. Acho até pelo fato de ser muito clarinha, se eu sem batom, eu fico muito apagada. Eu falei, nossa, eu não tô usando nem batom, nem brinco. Eu falei, não, vamos parar por aqui. Falei, a partir de hoje eu vou começar a colocar meu batom. Comecei a passar o batom, coloquei um brinco e tava lá na loucura, meu filho com cólica absurda, e eu sentindo as coisas mais absurdas do mundo do pós-parto ali naquela situação, mas eu vi que eu precisava ressurgir. Então, eu pensei, bom, não posso ficar desse jeito e eu não vou voltar a trabalhar só no próximo ano. Eu preciso voltar a trabalhar antes. Então, quando ele fez 6 meses, eu falei, eu vou voltar a trabalhar porque as minhas clientes começaram a teve uma demanda muito grande de consultoria de imagem durante a pandemia, principalmente da coloração pessoal, porque as pessoas se deram conta do poder também. da câmera. Porque todo mundo ficou na frente de um vídeo e às vezes nunca prestou atenção do quanto a imagem era importante. E aí começou a prestar atenção que as cores que estavam acostumadas a usar não eram boas. Porque você se olha, é diferente você se olhar aqui num espelho e você se olhar num vídeo. É totalmente diferente. E aí veio o boom da demanda para mim. Eu falei, bom, eu preciso voltar a trabalhar porque eu acho que é a minha válvula de escape para sair dessa depressão. E realmente foi. Meu marido me ajudou, me apoiou muito. E aí, quando meu filho fez 6 meses, eu voltei para os atendimentos. E aí eu vi que eu precisava, e Deus foi colocando no meu caminho mulheres com as mesmas situações, porque muitas mulheres engravidaram na pandemia. Então, eu comecei a conectar na minha rede social e a trazer pro meu meio clientes que estavam na mesma situação, pós-parto, que acabou de ser mãe. Então, eu comecei a ir para um outro lado para ajudá-las também. Então, a minha dor, eu vi que tinha outras mulheres com a mesma dor, mas que eu podia ajudar de alguma forma com o meu trabalho e com a minha experiência também, de trocar uma figurinha ali. Então, eu vi o quanto o meu filho foi a força de eu ter resistido toda a situação que eu passei com a minha mãe, com tudo. Eu falo que se eu não tivesse grávida, talvez eu não tivesse suportado esse 1 mês e meio de UTI.
e escutar que só o milagre salvaria a minha mãe. Porque ela não tinha mais, para os médicos, ela não tinha mais salvação. E aí a gente fez muita corrente de oração e eu vi o poder que isso tem de que uma criança te dá esse poder, do seu filho te dá esse poder, porque a minha mãe, ela só não se entregou, que eu falo que foi a fé dela, porque ela foi em coma, ela não se entregou porque ela queria conhecer o neto. Foi o meu filho que salvou ela. Foi Deus, em primeiro lugar, mas a vontade de ela de estar do meu lado, porque quando ela internou, ela falou assim, eu só quero conhecer o Kenzo. E isso, pra mim, me deixou muito mal no dia. E aí ela falou que só pensava nisso. Quando ela voltou do coma e ela foi se conscientizando do que estava acontecendo, ela perguntava a todo momento se o neto já tinha nascido. E foi a primeira coisa que quando ela saiu do hospital e eu tive ele 4 dias, eu só pedia para Deus deixar eu ter ele depois que ela saísse do hospital, porque ele acabou adiantando muito. Precisei fazer a cesárea de emergência e aí ele precisou vir antes do tempo, mas ele veio logo depois que ela tinha saído do hospital. E eu falo que ele foi a âncora, então é tudo muito amarrado. Ele foi a minha âncora e é a minha âncora de todos os dias, de eu não ter desistido do meu trabalho, de eu não ter desistido até da minha vida, porque eu fiquei muito mal com a doença da minha mãe, e de a minha mãe não ter desistido de viver. Sim. Porque eu percebi, né, todo esse tempo de pandemia com as pessoas que eu conheci que perderam pessoas que passaram e sobreviveram, como o caso da minha mãe, que tem muito como outras doenças que é da sua força de vontade de continuar a viver. Sim. Porque ela foi um exercício diário de fazer exercício, de fazer força, de ter força de vontade de viver. E ela cooperou muito com os médicos para que ela saísse logo dali, porque ela tinha um bem maior que aqui fora, que era o meu filho. Então, a maternidade, eu falo que só brilhantou o meu trabalho, porque a Grace Consultora existia há 18, 19, 21, 4 anos. E hoje eu já tenho aí quase 8. Então, assim, o tempo que eu estou como consultora depois da maternidade já é maior do que antes da maternidade. E como isso me abriu portas, me abriu pessoas maravilhosas para eu conhecer, que talvez se eu não fosse mãe, eu não teria conhecido. E o meu caminho não teria chegado onde chegou hoje, graças a Deus, e quantas coisas aconteceram nesses 4 anos. Graças ao maternar, a esses eventos, as pessoas que eu fui me conectando. Sim. Lindo, né? Muito, muito. E meu marido, quando eu falei que eu vim entrevistar a Grace, ele falou, já pega o contato, porque essa semana passada, depois que o Joaquim fez 3 anos em abril também. Ah, meu Deus, eles são E eu nunca mais me encontrei, assim, depois nas roupas. Então, ele sempre fala, você precisa se valorizar. E eu acho que é isso que falta em nós mulheres, sim, ter também alguém que esteja do seu lado te impulsionando. Porque muitas das vezes a gente briga e eu falo, não, você não me olha mais. Ele falou, você tá errada, você não tá se olhando. Eu tô te olhando, mas você precisa se olhar, né? Nossa, minha voz agora. Toma uma aguinha. E é interessante você falar, porque na festa do Joaquim, todo mundo falou e você tava. Sim, né? Tava bonita, tava arrumada, você tava preparada ali. Sim. Maquiada, o cabelo, uma roupa estilosa. Aí você fala assim, pô, eu posso ser isso. É que tem essa dificuldade, né? A gente mesmo, acho que, pelo menos eu, coloco uma barreira, às vezes, de colocar a culpa em coisas, né? Corpo, essas coisas. E aí isso vai dificultando ainda mais. Né? Sim. Mas hoje tem tantas, né? Hoje é muito da cabeça. Porque a gente vê aquelas modelos plus size. Meu, sim, tem roupa para todo o corpo. Para todo o corpo. E eu falo que peso não é desculpa para fazer consultoria. Porque primeiro, eu sempre falo isso. Eu escuto, eu preciso emagrecer para fazer consultoria. Eu falo, não, você precisa primeiro aprender a vestir o corpo que você tem hoje, para quando você chegar no seu ideal, que é ótimo que você tenha essa consciência de que você precisa melhorar, isso é ótimo. Não ficar numa zona de conforto, mas quando você aprende a usar o corpo, aprende a usar as roupas no corpo que você tem hoje, vai ficar muito mais fácil você aprender a usar outras roupas no outro corpo. Porque você já sabe como vai funcionar o mecanismo, você já sabe como é a estratégia, a logística disso. Então você precisa aceitar e dar o primeiro passo, que é o mais difícil. Mas depois que você dá esse primeiro passo, as coisas vão acontecendo e você vai se sentindo mais bonita. Tudo contribui, uma coisa está interligada com a outra, porque a gente vai se anulando. Porque como você colocou, porque eu tô acima do peso, porque eu tenho meu filho, que eu tenho isso, aquilo. Não, é porque a mulher, ela pensa sempre em servir. A gente pensa em se arrumar para os outros, é o que eu sempre falo, você tem que se arrumar para você. Que bom que o seu marido está te dando esse apoio. Isso é raríssimo.
Principalmente depois da maternidade. Os homens, parece que a mulher virou sua mãe e aí eles deixam de olhar pra você, né? Deixam de olhar pra gente. Então, que bom, aproveita esse apoio dele, pega na mão mesmo, já que ele tá pegando na sua mão, abraça. Isso, se você quiser, eu tô toda a disponibilidade do mundo pra te ajudar. Eu adoro, eu amo fazer isso. Eu falo que é o meu propósito, ainda mais se ficou muito mais forte depois da maternidade, porque eu vejo quanto é doloroso, quanto é difícil você conseguir isso sozinha. Então, se ele tá te apoiando, vamos juntas. E é muito louco como a roupa e esse empoderamento te dá e o quanto você impacta o ambiente que você está. A gente foi em um evento, né, Carol? E aí só podia entrar algumas pessoas. Então só quem é embaixadora e os outros tinham que ficar na fila. Gente! Eu era os outros, né? Teoricamente eu tinha que ficar numa fila quilométrica. A hora que eu olhei aquela fila, eu falei, não vou ficar aqui mesmo. Falei, eu vou ter que dar um jeito. Nisso a mulher passa na fila e fala assim, quem é influenciadora ou embaixadora não precisa ficar na fila. Aí eu parei e falei, peraí. Grace, eu meti tô poderosa, não é, Cá? E entrei no evento antes de que todo mundo... Fui, conversei, eu tava a própria impostora. Meu Deus! Fui, conversei com a organizadora do evento, ainda deu um problema. Eu falei assim, olha, se você precisar de ajuda, eu estou à disposição, conte comigo. O evento do que era? Demais! Um evento demais. E eu ali, ó, filha, com a maior cara de pau, entrei e eu falei pra Cá, eu falei assim, mas você segurou. A sua imagem segurou. Olha como a imagem tem esse poder. Exatamente. Porque ninguém As pessoas te respeitam, né? Totalmente. Ninguém me barrou. Ninguém perguntou quem eu era ou deixava de ser. Se você tivesse de calça de moletom e camiseta e tênis, você não teria entrado. Muito provavelmente. As pessoas julgam. O tempo inteiro a gente é julgado. E com certeza a sua imagem e o combinado de tudo, o conjunto ajudou muito. Porque a boa fala, a comunicação, segurar, sustentar. Porque às vezes a pessoa também tem uma boa imagem, chega lá, trava. Isso mesmo. E aí você não segura, eu falo, tem que segurar o tchan. Se não segurar o tchan, não vai. Eu falo, então oratória, você segura, oratória, isso, com certeza. Com certeza. Não, mas foi engraçado ali. Aí a Carol olhou, o que você tá fazendo aí? Eu falei, tô aqui dentro. Vou aproveitar. Já vou curtir isso aqui. Grace, você falou que você superou a depressão pós-parto com o que você ensina para as mães. Sim. Se a gente pudesse dizer algo que você ensina para as mães, em poucas palavras, o que você poderia dizer e que te ajudou, que você falou para si mesma e fez com que te impulsionasse, voltasse? Eu nunca pensei que eu ia chegar nessa situação que eu cheguei. Eu vi realmente o quanto os hormônios são perigosos, né? E eu falei, gente, não é possível, que eu estava depressão pós-parto, eu falava, não é possível que é tudo isso, não é tudo isso, né? Eu tinha ansiedade e tal, essas coisas, eu falava, não é possível que é tudo isso. É tudo isso, e muito mais. Se a gente não se cuidar, não se preparar, a coisa pode ficar muito pior. Então hoje eu falo que eu entendo mulheres que acabam de ter filhos, de dar luz e jogam o filho pela janela, porque pode acontecer, eu não julgo, não posso falar. Não vou falar de todas, mas que realmente a gente fica fora de si. Então eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. E aí já tinha começado a terapia, e eu comecei a olhar para meu filho que ele era um ser que precisava muito de mim. Se eu não estivesse bem, como que eu ia cuidar dele? Então eu precisava estar bem para cuidar do outro. É o mesmo discurso do se arrumar para você, primeiro eu e depois o outro. Claro que porque na maternidade a gente se anula, é sempre a criança, principalmente o primeiro ano. Os primeiros dias, então, a gente não existe, né? Não faz nada. Só que aí depois que passou esses 2 meses, no terceiro mês que eu fui começando a me reanimar e olhar que aquela criança precisava de mim, mas precisava de mim inteira. Eu precisava estar inteira para ele. E se eu me sentisse bem, eu seria uma mãe melhor. Então, se eu me sentir melhor como mulher, eu vou ser uma melhor mãe, eu vou ser uma melhor profissional, uma melhor esposa, tudo. Por isso que não é futilidade você cuidar da sua imagem, você cuidar de você. E não é uma coisa, pode acontecer de fora para dentro, mas a maioria das vezes eu falo que é um processo que acontece aqui dentro. E aí você exterioriza. Então tem que começar na parte de dentro. Então o conselho que eu dou é assim, cuide de você, porque a pessoa que você mais ama precisa de você inteira. E o meu filho, quando ele começou a falar, foi muito engraçado, que quando eu tô arrumada, eu acho que para ele já é normal. Quando eu tô desarrumada, ele fala, mamãe, você não vai se trocar? Quando eu tô sem brinco, as mesmas palavrinhas dele, assim, tinha acabado de aprender a falar 1 ano e pouquinho, eu tava sendo sem brinco, mas ele falou, mamãe, você não pôs o binco ainda.
Batom, passa batom. Ele pegava o batom e ele passava em mim, porque ele veio já bebezinho, vendo eu passar o batom. Então, se o seu filho tá acostumado a ver você sem se arrumar, então ele vai achar que aquilo faz parte, que é o normal. Então, de repente, quando você se arruma, ele vai falar, nossa, pra onde você vai? E é importante que você se arrume pra ele mesmo, pra você, pra ele, pro seu marido, pra sua casa. Você passa na frente do espelho e fala, olha como eu tô bonita. É o X que eu bati muito nessa tecla na pandemia, da questão de ficar de pijama, de ficar sem se arrumar. Mas você não se arrumava sempre para ir para o trabalho? Por que você não pode se arrumar para trabalhar em casa? O nosso cérebro precisa acompanhar isso, porque se você se olha no espelho e você não se reconhece, você perde a sua identidade. Então, a criança, ela precisa ter a identidade da mãe muito forte. Então, ele olha para você e fala assim, nossa, que legal, minha mãe se arruma, minha mãe tá sempre arrumada, sempre bonita. Ah, nossa, minha mãe... Aí começa, depois ele vai crescer, vai pra escolinha, e começa as comparações. Reunião, aí ele vê a outra mãe. E aí ele vai perguntar para você, mas por que você tá assim, ela tá assado? Então, isso é muito importante. Uma mola impulsionadora, a criança. Então, você tem que se arrumar para você. Você vai buscar força no seu filho. Se você não consegue em você, olha para ele. Ele merece uma boa mãe. Ele merece uma mãe que esteja bem, tanto fisicamente como mentalmente. E a mãe, quando ela tá bem aqui na cabeça, porque como eu fiquei louca fora de mim, eu não conseguia me arrumar porque eu tava fora de mim. E aí, quando eu fui conseguindo colocar o tico e teco e os parafusos apertando na cabeça, eu fui voltando, buscando a minha identidade. Claro que a gente muda, bastante coisa, muda estilo, muda tudo, né? Mas eu busquei a minha essência, que era o quê? De sempre estar arrumada, de sempre estar... Pra mim, sempre foi importante eu estar arrumada. Sempre pra mim, não pros outros. Sempre pra mim era importante isso. Então, pro meu filho também tinha que ser. Então, eu acredito que você olhar pro seu filho e perceber que ele merece uma mãe completa, na sua essência, desde o comecinho da vida ali, é importante. É uma referência. Hoje eu tô bem minha boca, eu tô sem batom. Olha, quem tá vendo não tá nem te reconhecendo. Gente, não tô eu hoje. Não estou eu. Mas eu te conheci belíssima, continua belíssima. Tá bem. Boa, Grace. Tá com uma cor que tá bonita. Tá me valorizando. Tá iluminando. Ai, gente. A gente tá com uma cor que valoriza, que favorece, a maquiagem é só um acessório. Isso é verdade. Olha isso. Vou guardar esse silêncio pra sempre. Ô, Grace, você falou muito da coloração pessoal, mas tem pessoas que não sabem o que é isso. Você pode explicar o que é essa coloração pessoal e por que ela é tão transformadora na vida de uma mulher? Bom, a coloração pessoal, as cores, elas são importantes para todo mundo. Eu falo que cor não é só vista, a cor ela é sentida, ela transmite emoções. Então, quando eu entrei aqui, tem uma parede verde aqui, eu já senti a emoção que esse verde me traz. Talvez se fosse preto, eu sentiria uma outra sensação. Ia me transmitir uma outra coisa. Quando eu olhei para si também com o azul, me transmitiu uma credibilidade, me transmitiu confiança. A questão da psicologia da cor ela é muito importante. E isso no ambiente, no todo. E aí, quando a gente traz para a coloração pessoal, o que é a coloração pessoal? É um estudo, uma análise que nós fazemos das cores da sua beleza, o que compõe a sua beleza. Então, a gente faz um teste, passa os tecidos, para observar como cada cor responde no seu rosto quando a luz incide. Então, a luz é a luz natural, ela incide sobre um tecido, e a gente faz esse teste sem maquiagem para ver o comportamento da cor diante do seu rosto. E aí, quando a cor ela é favorável, até uma sensação que cada pessoa sente. Tem cliente minha que fala assim, nossa, eu não me senti bem com essa cor que você passou. Não me senti bem. Eu falo, mas não se sentiu muita? Não senti uma sensação estranha. Que é o sentir mesmo da cor. Então, não é só percebida, a cor ela é sentida. Então, a cor, quando é favorável, ela está dentro da sua cartela, que favorece a sua beleza, ela vai camuflar tudo que a gente quer. Então, o sinal de expressão fica menos aparente. Quem tem rosácea, né, problema que eu tenho, com a bochecha mais vermelhinha, quem tem melasma, tudo isso é camuflado, como se a gente passasse um filtro do Instagram. E tudo isso fica menos aparente. Quando uma cor, a gente passa uma outra cor e a gente identifica que ela é desfavorável, quando que ela é desfavorável? Quando ela acentua tudo isso que a gente quer disfarçar. Então, às vezes, a olheira fica mais evidente, sinal de expressão, a boca muda a cor. Às vezes, cria coisas que nem existem. Eu vejo muito. Papada que cria aqui embaixo do olho, buço que aparece. E aqui, às vezes, uma papadinha embaixo do queixo também aparece. Às vezes, a pessoa nem tem. Mas, Nossa, porque gente, não. Vamos parar agora e vamos já fazer isso agora. Que é isso, Carolina? Vamos resolver a nossa vida, menina. Ué. Caramba, Grace, tudo isso. Influencia muito, porque a cor ela é 90% da nossa imagem.
porque as pessoas não se dão conta de quanto isso é importante. Primeira informação que chega no cérebro é a cor. Então, quando a gente sair daqui, eu vou falar, eu fui lá no Pode Vacilar e tinha uma parede verde. Qual que eram as cores do logo ficaram na minha cabeça? Que cor que as meninas, o que as meninas estavam usando? Eu não vou falar. A Carol estava com uma blusa de tricô de gola dégagé, a Cibele estava com um blazer e um lenço, uma pashmina estampada. Não, a Carol estava de preto e a Cibele de branco, esse acho que é branco, não, off. Branco e azul com estampa em cores quentes ali, laranja e vermelho. É a primeira informação que fica na cabeça. Depois vem as outras informações. Ela estava com uma blusa decote V, sei lá. Quando você pede um descritivo da imagem de alguém, é sempre assim. Quando você vai pedir informação para alguém e tem alguém com uma cor muito forte, vai perto daquela moça de laranja. Você vira um ponto de referência. Ninguém vai falar na moça de preto. 50 de preto. Então, quando você usa uma cor marcante, você cria um ponto de referência. Então, a cor ela é muito importante para a nossa imagem pessoal. E aí, ela pode abrir portas, se você está usando uma cor que favorece a sua imagem, a sua beleza, como você pode fechar portas. De repente, você está com uma cor que não te valoriza tanto, não trabalhou essa maquiagem, você pode transmitir uma imagem que você está cansada, que é o que a cor, quando não é favorável, comunica, porque ela vai ressaltar tudo que você não quer. Então, às vezes, você vai parecer que você está cansada e você não está. E aí você pode fechar uma porta que podia se abrir, até de negócios, ou uma reunião, um encontro, sei lá, um crush da vida, e de repente você pode fechar uma relação que poderia começar, porque uma cor que não está te favorecendo, até também pela psicologia da cor, porque cada cor comunica, tem uma simbologia, representa alguma coisa e faz sentir alguma coisa. Então, se você vai para uma reunião com pessoas que você tem pouco tempo e você precisa que as pessoas prestem atenção em você, mas você não vai toda de vermelho. O vermelho é legal usar com um ponto de cor, para a pessoa prestar atenção em você, mas você toda de vermelho vai causar talvez uma irritação no outro, porque é uma cor que cansa os olhos. Você ficar muito tempo diante de alguém de vermelho, você cansa. É a mesma coisa, eu tô aqui de frente para essa parede verde, ok. Se ela fosse vermelha, eu não aguentaria ficar aqui mais que 10 minutos, porque cansa e vai irritando o nosso cérebro. É uma cor que ela é irritadiça. Então, tudo isso tem que ser pensado. A psicologia da cor e a coloração, que é a cor que favorece você. E essa coloração pessoal, esse estudo, essa análise, ela não foi criada assim, não tô fazendo nada hoje, vou inventar um método para descobrir as cores das pessoas. Não sou eu que... eu até ia trazer, acabei esquecendo. A cartela de coloração pessoal não é uma cartela que eu escolho. Eu acho que essa fica boa para você. Não. A gente vai analisar como todas as cores compõem o seu rosto, e aí são uma série de fatores que a gente analisa durante o teste para chegar numa estação, porque a coloração pessoal é um método sazonal expandido, que é o qual eu trabalho, que é o mais conhecido no Brasil e no mundo também. A gente separa as pessoas, categoriza entre as 4 estações. Porém, dentro de cada estação, nós temos 3 subestações, que são as cartelas de cores. Então, nós temos 3 invernos, 3 verões, 3 outonos e 3 primaveras. Então, ao total, são 12 possibilidades de cartela de cores, cada uma com as suas características, que são as etapas do teste, que é o contraste pessoal, a intensidade da cor, profundidade da cor e a temperatura. Então, tudo isso é analisado durante o teste para a gente ter um direcionamento para qual estação você é, para qual cartela você é. Porque aí, quando a gente descobre a estação, como eu sou verão, a minha estação é verão, são cores mais claras. Aí a Isabelle me perguntou, você tem o rosa na sua cartela? Tenho rosa, tenho esse tom de rosa, mas não nessa intensidade. Porém, eu vinha para um lugar que eu precisava de destaque. Então, eu trouxe uma cor que é da minha temperatura, que é fria, que me favorece, está na minha cartela, mas eu trouxe ela um pouco mais brilhante, um pouco mais intensa, acesa, do que normalmente eu uso, que é um tom mais suave. Por quê? Eu tive uma estratégia, eu pensei antes de vestir. E é o que a gente precisa fazer também. Pensar no que eu vou fazer, para onde eu vou e usar as cores como uma estratégia de imagem. Porque, como eu falei, ela representa 90% da nossa imagem, então ela é muito importante. Então, na hora de você escolher a roupa para onde você vai, o que você vai fazer, escolha a cor que te favorece e de acordo também com a mensagem que você quer comunicar. Como eu sabia já do enredo, de para quem que é voltado, que são mães, o rosa conecta, rosa é materno, a acessibilidade. Então, já uniu uma coisa com a outra. É uma cor que me favorece e que comunica o que eu gostaria de comunicar com a minha imagem. Então, tudo isso é analisado no teste para a gente chegar numa cartela. Então, eu descobri lá que é verão. Aí, dentro do verão, eu vou lá. Se é um verão claro, se é um verão suave, se é um verão frio.
E aí, passando os conjuntos de tecidos que a gente vai passando e observando, a gente chega num diagnóstico, qual dessas cartelas que você representa e que te representa. E essa cartela de cores, ela é única para o resto da vida, ela não vai mudar. Tá? Então, é um pouquinho do resumo de como que é a análise da coloração pessoal. Que bacana, interessante, É bastante coisa. Você lembra aquela vez que a gente comentou das cores, que a gente foi fazer um curso, e ela falou, era um curso de educação, e ela falou que as tintas naturais têm que ser vibrantes, porque senão a tinta guache vendida nos mercadinho, óbvio que a criança vai querer, porque ela chama muito mais atenção, porque ela é vibrante. Sim. E acho que tem tudo a ver com o cérebro de todos nós, né? Tanto da criança quanto o nosso de adulto, né? Gente, impressionante, né? Essa coisa a gente aprende que a gente nem entende. Quando a gente Sim. fala de consultoria de imagem, entra coloração e entra outras questões? Sim. O que mais entra? A consultoria de imagem é um serviço que ele é completo. Então, algumas pessoas se especializam, tem já que nem na medicina, as pessoas vão se especializar, ou em geriatria, psicologia, enfim. Cada um vai para uma área que acha mais interessante. Eu trabalho com a consultoria completa e também faço serviços avulsos, que são as etapas da consultoria. Quais são essas etapas, né? Nós temos a coloração pessoal, que é a análise das cores, da beleza. O visagismo, que é entender as formas, né? O formato de óculos, que fica mais harmônico para o formato de rosto. Corte de cabelo. Nossa Senhora! Não, mas tá ótimo. Tá bom, teu óculos. O tamanho do brinco, a altura de colar, a altura de decote, tudo isso a gente faz dentro do visagismo. O tamanho do acessório para você, se o brinco é maior, se tem que ser menor. Tudo isso dentro da análise facial visagista. Aí tem a análise de silhueta, para identificar o seu biotipo, identificar as roupas que vão favorecer o teu tipo de corpo, o comprimento dessas roupas. Então, peso visual, seu peso visual é onde? Na parte superior, na parte inferior. E aí tem a análise morfológica desse corpo, como que é feito o comprimento, porque às vezes você tem dois corpos que têm o mesmo peso, e aí colocam roupas iguais, mas que vestem de formas diferentes. Por quê? Cada um tem a sua composição corporal morfológica. Então, a roupa que veste para uma de uma forma, para outra vai vestir diferente, porque às vezes uma tem mais ceia, outra tem menos, tem as costas mais largas, outra menos, e aí a gente identifica qual que é o comprimento de um blazer para essa pessoa, o comprimento que é muito polêmico, da pantacur, da saia midi. Às vezes eu escuto o cliente, mas saia midi não fica boa para mim. Mas por quê? Deixa eu entender como é que é. Aí ela vai e me coloca a saia midi para ela no meio da canela, mas a sua saia midi não é aí, porque a gente vai medir, estudar esse corpo para saber aonde é o seu comprimento midi. Às vezes não é no meio da canela, às vezes o seu midi é um pouco abaixo do joelho, porque o midi é um comprimento entre o joelho e o tornozelo, mas cada uma de nós tem sua altura, que precisa ser respeitada para ter uma imagem mais harmônica e ter uma silhueta mais alongada, que é o que todo mundo procura, busca essa silhueta mais alongada. Então, nós temos análise de silhueta, o diagnóstico de estilo, análise do estilo, que a gente vai identifica qual que é o estilo que compõe você. A gente não tem, a gente sempre se baseia pelo 7 estilos universais. E eu não trabalho só com eles, eu uso eles como parâmetro. Mas o nosso estilo ele é composto por até 3 estilos desses 7. Sempre é um primário, que é o de base, que é o que permeia quem a gente é. Se ele é clássico, se ele é romântico, são esses os estilos. Se ele é sensual, então a gente sempre vai ter um de base, o secundário e às vezes pode aparecer um terciário. A gente identifica, então, na análise de estilo, que essa pessoa tem. E aí, o que ela quer transmitir? Se vai precisar fazer alguma mudança de transição de estilo para ela alcançar aquele objetivo de imagem. Porque às vezes ela é muito casual, mas ela quer ter uma imagem mais empoderada, mais sofisticada. Então, o que a gente vai trabalhar ali? Então, eu monto uma proposta de imagem para ela de acordo com os testes que a gente faz. Eu uso muito da semiótica, com painéis de imagens, para ler isso, para ajudar a identificar com imagens, não só o que ela fala, porque às vezes o que a gente fala, às vezes a gente não consegue explicar. Então, com imagem é muito mais fácil. Então, eu monto também, depois desses painéis, eu monto essa proposta de imagem, de acordo com o que ela me falou e dos exercícios que a gente fez juntas, para trilhar como vai ser essa nova imagem dessa pessoa. Então, esse serviço que começa aí, a gente pode até iniciar por ele junto com a coloração, dentro de um
serviço de consultoria completa, ou a pessoa às vezes só faz o de estilo, que é onde ela vai ter o norte, e depois ela vai segmentando os outros serviços. E aí nós vamos para o detox do armário, que é a revitalização. É muito novela, não é? A Cibele precisa. Eu tenho muita roupa. E você usa tudo? Imagina. Eu fui lá num 40% congresso. das mulheres usam. E olha lá. Eu contei pro meu marido, ele falou, mentira, você usa menos que isso. E é mesmo. Que a gente repete amo. Look, e não repete roupa, repete look. Porque você não tem conhecimento de tudo que tem. Sim, exato. Por isso que é importante. Então, dentro da revitalização do closet, que é o detox do armário, eu vou junto com você, junto com a cliente, identificar o que não faz mais sentido para ela. Então, não é o esquadrão da moda que eu falo que a gente vai lá e tira tudo, joga tudo fora, tá, tudo não presta, ai, que horrível. Não, aquilo é bem uma representação de 10% do que é o real. Então, junto com a cliente, eu vou dentro do armário dela, e é uma coisa muito cuidadosa e perigosa, porque dentro do nosso armário é a nossa história, a nossa vida. Sim. Então, tem que ter muito cuidado quando a gente vai para essa etapa. Porque eu não posso chegar e falar assim, olha, essa blusa não tem nada a ver mais com você, viu, Carol? Tira ela, porque ela não tá favorecendo seu biotipo nem seu estilo. Mas eu não perguntei, por que essa blusa tá aí? Se você me falar, tá, essa blusa tá no meu armário, sei lá, 15 anos. Mas não me serve mais. Mas por quê? É uma peça afetiva? Sei lá, foi alguém que te deu, foi sua avó, que já é falecida. Então, eu preciso entender como funciona, como cada peça representa para você, antes de tirar essa peça ou não. E tá tudo bem se você falar, não vai ficar, e tá tudo bem, não vai tirar só porque não faz mais parte do seu estilo. Algumas peças são peças afetivas, a gente não vai tirar. A gente vai tirar, o que eu faço na revitalização? Identificar quais as peças não favorecem mais, que você não usa mais, por que você não usa, te ajudar a usar essa peça se você tem vontade, se ela está de acordo com a proposta de imagem, está de acordo com a sua cartela, está de acordo com essa nova proposta que a gente criou. Então, tudo a gente identifica ali. E também identifica o que precisa ser comprado, o que precisa ser investido para conseguir que esse armário fique equilibrado, que fique fácil para você montar look. Porque às vezes a pessoa tem muita roupa, mas tem pouco look. Por quê? Isso é verdade. Sabe combinar. Não sabe. Às vezes ela tem muita peça estampada, já aconteceu com algumas clientes que eu atendi. Tem lá um closet enorme que pega 2 quartos de roupa, só que ela usa sempre as mesmas roupas, porque tudo que ela tem ali, ela tem dificuldade de combinar, porque às vezes ela não tem umas bases neutras que precisam ter, ela tem muita roupa colorida, muita roupa estampada, e nada combina com nada, então você vai ter sempre mais do mesmo, porque ela tá acostumada a comprar daquela forma, e vai sempre ter a dificuldade de se vestir, sempre achar que não tem nada para vestir, e vai continuar comprando, e é aquele círculo vicioso de encher o armário de roupa e toda vez não ter roupa para usar. Então, eu ensino como você vai fazer essas combinações e a partir do que você precisa comprar para ficar esse armário equilibrado, para ter um armário inteligente, que seja fácil para você usar no dia a dia. E aí, depois nós temos o personal shopping, que é um processo de compras acompanhado, onde eu acompanho a cliente para fazer compras. E não é sair para bater perna para comprar roupa com amiga. É uma compra guiada. Então, onde eu ensino... Eu já vi isso uma vez. Que interessante. Você já viu? Então, e onde eu guio a cliente através do caimento. Olha, o que você tem que precisar observar? Você tem que observar, olha, você tem menos cintura. Então, na hora de comprar um blazer, você não pode comprar um blazer oversize. Você tem que ter um blazer mais acinturado. O que você tem que observar nesse blazer? A costura. A costura ela tem que estar na parte das costas, na parte da frente você tem que olhar isso. Tecido, observar as etiquetas, para não estragar a roupa na hora que vai lavar ou se alguma funcionária que vai lavar também, você orientar ela como lavar essa peça. Então, eu vou falar sobre tecido, eu vou falar sobre caimento, sobre corte. Não é só comprar roupa, é muito mais do que isso. Então, eu ensino na prática o que a gente já viu previamente na teoria. E nós finalizamos, falando do serviço completo, com a montagem de looks, que é um dia que, normalmente, às vezes eu quebro em 2 dias, quando tem mais roupas para montar esses looks, onde eu ensino a cliente a montar os looks. Eu monto para ela e eu ensino para ela, por A mais B, como que a gente vai fazer essa montagem. Para ela não ficar só escrava de uma muleta daqueles looks lá, daqueles 20 looks que eu montei para ela e ela não saber depois sair daquilo. Não, eu ensino técnicas e estratégias para ela. Como que você faz essa combinação? O que você tem que pensar? Tá, eu tenho uma calça jeans. Então, dessa calça jeans, você tem que ter no mínimo 3 a 5 combinações na parte de cima. E como que eu faço isso? Você tem que pensar no nível de elegância dos tecidos, de nivelamento de tecido. Então, jeans vai combinar bem com jeans, com camurça, com couro. Eu não posso pegar uma calça de couro e colocar com uma blusa de seda.
porque não vai ficar harmônico, se isso for de acordo com todo o propósito, com o objetivo de imagem dela. Então, tudo isso eu ensino nessa montagem de looks. E aí a gente finaliza depois com um dossiê, que eu faço todo um compilado desses 6 encontros, que dura em média de 2 meses, 2 meses e meio, depende da agenda, porque tem que conciliar a agenda dela, a minha agenda, enfim. Às vezes a gente acaba postergando por acontecimentos, né, da vida, mas normalmente é um trabalho que a gente faz aí até 3 meses, e aí eu entrego esse dossiê digital para ela depois, as fotos também se ela precisar, mas tudo, o processo é documentado e entregue para a cliente depois de mais ou menos de 3 meses. Que legal. Maravilhoso. É bem completo. Eu acho que você que está em casa, se você nunca pensou, eu acho que vale a pena. E a gente pensa, né? Mas eu vou fazer esse investimento comigo. Muitas mães pensam mesmo. Tem tanta coisa para fazer para o filho, eu vou gastar esse dinheiro. E aí a gente para e pensa os benefícios que isso trará, né? Não só para você, mas para o seu filho, para o seu ambiente, para a sua relação. Porque a gente é isso, né? A gente é mãe, a gente esquece da gente, esquece também que eu tenho uma relação. Hoje a gente vê aumentando tantos casos de divórcio após o nascimento do filho. Exatamente. Que é isso, a mulher ela vai se anulando. E depois que os filhos forem embora, só vão sobrar os pais, só né? Sobra a gente. E se chegar lá, né? Exatamente. Porque hoje os casais se divorciam ali com crianças 1, 2 anos de idade, que é o auge, que a mãe tá ali, em que a criança precisa muito da mãe. Exatamente. E cuidar de quem cuida é essencial. Eu me lembrei quando tem aquelas orientações no avião, primeiro você coloca a máscara em você. Né? Porque se você tá bem, primeiro você tem que estar bem, para depois cuidar do seu filho. Exatamente. Foi a primeira coisa que a minha psicóloga falou quando eu comecei o processo na depressão pós-parto, que ela falou: se você continuar assim, você não vai conseguir cuidar do seu filho. E aí eu trouxe para o meu trabalho. Então, se você continuar se anulando, não olhando para você, o seu filho vai olhar e não vai ter uma referência, vai ficar perdido. Então, a questão da máscara. Coloque, eu usei a frase que essa psicóloga usou comigo. Se você continuar assim, seu filho precisa cada vez mais de você. E você não vai estar ali. Então, primeiro a máscara em você, depois nele, depois nos outros. Então, primeiro eu, depois o outro. Mesmo que o outro seja seu filho. Claro que nesses primeiros 2 anos de nascimento de um filho, óbvio que a gente tá com aquele olhar todo para a criança. Principalmente o primeiro ano, né? Mas vai aos pouquinhos. Eu falo que é uma coisa de cada vez. Não é tudo de uma vez. Você não vai conseguir dar conta de tudo de uma vez. Não vai conseguir equilibrar todos os pratinhos e tá tudo bem. Então, vai aos poucos. Um dia... hoje eu vou sair para fazer a unha. E foi assim comigo. Eu saí, um dia eu fui fazer a unha. Meu Deus, me senti mal de deixar meu filho sozinho com meu marido. Deixa eu me sentir mal. Me senti culpada, óbvio, a culpa materna. Mas aí, quando eu voltei para casa com a unha feita, eu falei, nossa, olha, que legal. E hoje meu filho olha para mim, mamãe, nossa, que bonita que tá a sua unha, tá mais bonita a sua unha com essa cor. Hoje eu quero que você passe tal cor. Então ele já acostumou que eu tenho esse processo de fazer. Eu falei, hoje a mamãe vai fazer os cílios. Aí quando eu tô sem, ele fala, mamãe, cadê seus cílios? Porque ele já acostumou com essa rotina. E aí eu falo, tá vendo como faz diferença eu estar me cuidando? Porque ele repara. E ele fica feliz quando eu faço. Então o filho vai ficar mais feliz também, né, Grace? A se cuidar. Vai aprender a entender que ele também tem que estar em primeiro lugar. Porque hoje em dia a gente não ensina, né? A criança ela aprende muito com a gente desde muito pequeno. E aí quando eu vou me anulando, o que eu ensino para o meu filho? Que eu me aluno pelo outro. Exato. E aí, quando eles crescem, você fala assim, nossa, é um adolescente, ele ficou tão mal quando terminou com a namorada, que ele aprendeu que o outro é mais importante do que ele. Exatamente. Isso é tão, né, no dia a dia que a gente traz para os nossos filhos. E às vezes parece bobagem, mas não é. Parece futilidade, eu acho. Exatamente. Muitas pessoas ainda veem dessa forma. Eu já tô, vamos acabar com isso logo para eu marcar já. A Cici veste bem. Quando ela chega lá na escola, todo mundo fala, olha a roupa da Cibele. É elegante. Qual a primeira coisa que eu te falei quando eu te vi? Eu falei, nossa, você tá muito elegante, parabéns. Mas você sabe que eu também venho mudando meu estilo, porque eu amava um estampado. Eu também. Eu tô mudando um estampado. Aí eu comecei a ver que o estampado, por si só, não me passava uma autoridade. E agora, quando a gente vai fazer workshop, aí eu falo, não dá para eu vestir estampado. Quando eu vou fazer uma reunião, eu falei, não dá para eu ter um estampado. Sim. Porque, né, eu amo macacão estampado, blusa estampada. Eu nem vou falar a loja que eu gostava aqui para não, né, ficar propaganda aí. Viu, Farm, se você quiser patrocinar. Mas eu suspeitei desde o princípio. Mas eu adoro.
Mas eu percebi que, dependendo do local, a minha imagem tem que ser outra. Sim. E eu venho Perfeito. mudando o meu guarda-roupa. Aí eu comprei mais roupas. Mas Tem que agora tirar as lindas, né? antigas. É, Tem agora que tirar as lindas. estampadas. Mas eu preciso fazer um detox no meu armário. Meu marido vai amar esse nome. Porque mulher é assim, né? A gente tem um closet gigante. Aí o marido tem uma parte, você fala, nossa, amor, precisa diminuir. Eu tô precisando de espaço. Coitadinho, tem uma porta Exatamente. só. Meia porta. É isso mesmo. É bem isso. Ai, olha, gente, passa tão rápido. Eu ficaria aqui, Passa. ó, horas Passa mesmo. falando assim, porque eu tô aprendendo É. e entendendo a importância, né? Eu falo que este investimento não tem valor. Isso. É isso mesmo. Perfeito. Gente, ó, grava, tá? É, Por favor, quem acha que, o preço não é preço, é valor. É, isso mesmo. É isso. isso mesmo. Quando você investe em você, não tem que ter preço, tem que ter valor. E lembra, né? Não é um valor só para mim. É que eu vou fazer por mim, mas que vai ali perpetuar para Vai toda refletir em todo mundo, a na nossa nossa família. casa. Verdade. Me Exato. muda tudo. O comportamento da gente muda. E eu quero mais uma vez agradecer você que ficou até aqui ouvindo a Grace. Grace, quem tiver lá enlouquecido, falando assim, onde encontro essa mulher? Que eu preciso agendar agora. Mas depois da gente, tá? Vamos combinar. Como que as pessoas que estão lá em casa fazem para te encontrar? O meu perfil no Instagram, que é o Grace Kelly Stylist, com temudo, é onde eu compartilho todo o meu trabalho, o meu dia a dia, o meu maternar com Baby Kenzo, que as meninas até já conhecem, eu vou falar de Baby Kenzo. Baby Kenzo tá com 4 anos, tá, gente? Mas ele vai continuar sendo meu baby. Sempre. E então, lá no Instagram, eu tô reformulando o meu site, então, por enquanto, é pelo Instagram que vocês vão me encontrar, e lá tem link pro WhatsApp, a gente conversa, e a gente se encontra por lá. Ai, que legal. delícia. Não, eu tenho certeza que essa agenda vai lotar, porque Bem. hoje a gente pôde entender, né? Eu, Sim, pelo menos, eu também. entender. E espero que vocês que estejam lá em casa também tenha sido esclarecedor esse bate-papo. Antes de terminar, mais uma vez, nossos patrocinadores, Criarte VIP, muito obrigada. Grace, essa Merece caneca um é brinde, sua, hein? merece Ai, eu vamos fazer um amei. brinde. A Carol adora brinde. Já ia tirar foto, agora já é minha, amei. Agora você vai levar para casa. Esses dias a gente entrevistou, né, o Rodrigo Serafim, um parceiraço nosso aqui, e aí ele postou de manhã, começando o dia, não podendo vacilar. Eu falei, é isso mesmo. Então, Criarte VIP, nosso muito obrigada por estar sempre presente. Salgados Resende, que daqui a pouco a gente vai lá continuar o nosso papo fora das câmeras e degustar esse salgado. Quero agradecer também a Copenhague em Parada Pinto 344, que está sempre presente aqui, auxiliando e nos incentivando. Então, Copenhague, muito obrigada. E antes de terminar, vamos para o nosso bate-bola, Cá? Vamos sim. Grace, a gente vai falar. Ai, meu Deus. E aí, o que vier, você Ok. solta, tá bom? Sem censura. Começa, Cá. Pode ser? Tá. Uma cor que representa quem você é hoje. Rosa. Pink, de preferência. Uma palavra que define sua missão como mãe e como mulher. Amor. Um sentimento que você deseja despertar em outras mães. Autoestima. Um Não sei A. se pode ser um sentimento, mas assim, é um renascer, um reflorar da autoestima. Ixi, Esse olhar de a próxima tem tudo a ver, então, olha só. Um hábito que transformou a sua autoestima. O batom. Passar batom. Tanto que eu criei uma linha de batons com meu nome. Ah, que legal! Gente, como a gente ia concluir sem Você não falar falou! isso? Nossa, peraí que você já vai falar. Uma palavra que te guia diariamente. Fé. E hoje em dia a gente está perdendo essa espiritualidade. E você deu um depoimento tão lindo. O quanto a fé pode ser transformadora na vida das pessoas. Sim. Né? E que história é essa de batom antes da gente terminar? Conta aí, para quem está em casa. Eu criei uma linha de gloss, né, de lip gloss, de acordo com a estação, pela coloração pessoal. Nossa, que legal. Então, eu criei 4 cores, junto com uma equipe de farmacêuticos, que me ajudaram no projeto que eu já tinha, que nasceu depois da depressão, porque eu percebi o quanto o batom era importante, quanto o batom fazia parte da minha vida, e quanto eu sempre ouvi de todo mundo, quando eu trabalhei no varejo de moda, Grace, você não passou batom, mas você é outra pessoa de batom. Eu falei, gente, o batom me representa. E eu sempre via minha mãe de Havaiana lavando o quintal de batom. Eu não tinha uma outra coisa. Eu falei, preciso criar alguma coisa para minha marca, para coloração. Eu falei, batom. E aí desenvolvi um projeto aí de quase um ano, entre amostras e vai, volta e cor. Eu falei, não é essa cor que eu quero.
uma cor para cada estação. Então, eu tenho um gloss para o inverno, um gloss para o verão, um gloss para a primavera e um para o outono. Fiquei de trazer para vocês aqui, mas a minha ainda não conseguiu desenvolver as amostras, e aí eu acabei esquecendo numa cliente para mostrar para vocês, mas tem tudo no meu Instagram, as amostras, quando eu levo para os atendimentos para as clientes provarem, e aí elas encomendam depois que descobrem aí o seu arco-íris particular, como eu falo, e escolhem o seu gloss de acordo com a sua cartela de cores. Que demais. Adorei saber, que bom. Grace, nosso muito obrigada. Obrigada, mais uma vez, gratidão. Por toda a sua disponibilidade, por toda a sua transparência. Transparência nem tem cor. Ó. Mas mostra quem realmente você é. Esse coração gigantesco, sua generosidade. Muito, muito obrigada por você parar o seu tempo, por se abrir, contar tantas intimidades suas e trazer aí o seu propósito para tantas mães que estão nos ouvindo agora. Sim. Então, nosso muito obrigada. Obrigada eu. Só gratidão por vocês, por esse convite, como ele me fez. Eu falei, bom, não tem outra palavra do que falar para ela obrigada, porque eu sempre quis trazer essa minha história, poder falar, que demorou um tempo para eu poder mexer nessa ferida. E quando eu falei que ia começar a falar disso, para minha terapeuta, ela falou, precisa falar sobre isso. As pessoas precisam conhecer esse lado, porque ninguém fala de coisa ruim na internet. As pessoas só mostram um recorte da vida bom. Então, o outro lado precisa ser falado, precisa ser mostrado, que nem tudo são flores, mas que elas podem voltar a ser flores e coloridas. Boa! Eu escolhi um texto hoje que vai cair super bem, porque a gente falou aqui, não sei se você conhece esse livro. Conheço. Mãe Fora da Caixa, para vocês também. É um compilado de textos, né? Eu escolhi um que chama Prioridades. O que é ser uma boa mãe para você? Veja bem, eu perguntei sobre você e não sobre o que esperam de você. Precisamos separar, de um lado, o que esperam de nós, que são as expectativas, do outro, o que é relevante para a gente, que é o que realmente importa. Cuide de você e seja a sua prioridade sempre, né, Si? É isso. Porque na educação dos seus filhos não pode vacilar.